Perfeito. Então vamos lá, bom dia. Dando sequência aqui ao mini curso então. Hoje, na segunda aula, vou focar na detecção e análise de raios cósmicos de altas energias e vou usar como exemplo o que o Observatório PRG faz, por vários motivos. Primeiro, porque ele realmente é o observatório de maior tecnologia, de maior área coberta, mais moderno em operação. Segundo, porque ele junta duas técnicas, então nós vamos poder estudar as duas técnicas que historicamente foram desenvolvidas. E terceiro, porque ele é o experimento que eu fiz meu doutorado e trabalho até hoje, então eu consigo falar um pouco mais sobre ele do que dos outros, que eu sei menos. Esses slides, esses 3 ou 4 slides aqui, eu fiz uma vez que eu fui convidado pela escola do meu filho, que na época tinha acho que 8 anos, para dar uma aula para os alunos da escola sobre o que eu fazia, nesses programas em que a escola chama os pais para falar para as crianças sobre o que eles fazem, né? E aí eu fiquei pensando como que eu ia falar sobre astrofísica de partículas para crianças de 8 anos de idade, com slides. Aí fiz uma sequência de 3 ou 4 slides e esses aqui são esses aqui que eu vou mostrar. Então eu contava uma história de que tinha um estudante dormindo e que os amiguinhos gostavam de fazer trapaças e que eles jogavam coisas nessa criança dormindo, né? O tradicional bullying que sempre acontece em toda a escola com criança. E que essas coisas iam atingir o estudante dormindo e que o que era importante para ele saber, né? Então, eu comecei a traçar as perguntas que o que era importante primeiro era saber o que vai ser jogado, se vai ser uma bolinha de papel pequena, uma bolinha de papel grande ou uma pedra imensa. Então, é importante saber o que vai te atingir. Depois, a segunda pergunta é quem que ia jogar, ou seja, se era alguém com muito poder ou alguém com pouco poder, e da onde vem o poder de quem vai jogar. Então, o que, quem, né? E depois, por último, com que velocidade isso ia acertar. Essas são as 3 perguntas que o estudante dormindo precisava responder para ficar tranquilo ou não. E então são essas 3 perguntas que a gente procura responder com astrofísica de partículas e, sobretudo, quando a gente mede essas partículas. A gente, em geral, troca a velocidade por energia, né? E com a medida de cada um dos eventos. Então, individualmente, a gente diz o que ele é, se é um raio gama, se é um próton, se é um núcleo de ferro, se é um núcleo de carbono, se é um neutrino, se é um elétron, o que é que chega aqui na Terra. Depois a gente quer saber quem jogou. Quem jogou é o quê? É uma supernova, é um conjunto de supernovas, é um remanescente de supernovas, é uma estrela de nêutrons, é uma distribuição uniforme de matéria escura, é um AGN, é uma radiogaláxia, é um blazar. O que é que está jogando isso na nossa direção, né? E por último, qual que é o mecanismo que gera essa energia que está operando lá dentro? É reconexão magnética, é mecanismo de Fermi de primeira, de segunda ordem, é alguma outra coisa que a gente não conhece? É um decaimento de uma matéria supermassiva? Qual que é a origem do mecanismo que gera essa energia? Quando a gente resolve isso um para um, a gente faz uma estatística e aí os nomes mudam um pouco. E são esses nomes que eu vou mais usar ao longo dessa aula. O que a gente costuma chamar de composição, porque nunca é uma coisa só. É muito difícil ter uma fonte unicamente de raio gama, uma fonte unicamente de próton. Em geral, você tem uma distribuição de diferentes tipos de partículas que chegam aqui. Então, a gente não fala que é uma fonte de elétrons. É de elétrons, é claro, mas também se é de elétron é de raio-x. Se é de elétron, muito provavelmente, dependendo da energia, pode ser de raio gama. Então, a gente chama isso de composição, que é o que sai um contínuo de lá da fonte. Ao invés de dizer quem, né, a gente costuma falar da fonte ou de uma distribuição de fontes com base na direção de chegada. A gente faz mapas de várias fontes ou mapa de uma fonte, identificando as regiões dentro daquela fonte que aceleram ou não. E a gente não fala de energia, mas fala também de espectro de energia, porque uma partícula sai com uma energia, mas a fonte gera uma distribuição de energias, várias partículas com várias energias. Então, isso é o espectro de energia
daquela fonte. Como é que o Observatório PRG... Então, essa aula, a aula que vem, e até as três próximas aulas, eu vou falar basicamente disso. Quem, o que, quem e com que energia, né? Com uma sofisticação profissional, mas é basicamente esse o assunto. Como é que o Observatório PRG faz isso? Então, vamos ver aqui. Esse é um desenho que mostra os detectores do Observatório PRG, e aquele chuveiro de partículas caindo em cima dele. O Observatório PRG ele foi desenhado para estudar os raios cósmicos de mais alta energia. Esse é o fluxo de partículas em função da energia. Então, esse fluxo aqui de partículas carregadas, ele cai muito rápido, ele é uma lei de potência, com poucas mudanças, poucas e pequenas mudanças no índice espectral ao longo de toda a energia que ele é medido. A fonte, o mecanismo, a composição muda ao longo desse espectro, e é isso que a gente quer entender. Mas o Observatório PRG ele foi projetado inicialmente para medir partículas carregadas com energia acima de 10 a 18 eletronvolt. Com o passar dos anos, ele foi sendo aprimorado, e tanto em técnica quanto em detectores, para medir um pouco mais baixas energias. Então, hoje tem alguns dados para cima de 10 a 16. Não chega a 10 a 15, não, mas para cima de 10 a 16 eletronvolt. Ele é um conjunto de detectores que está na província de Mendoza, na Argentina, mais ou menos na mesma latitude de Buenos Aires, na cidade de Malargüe, no pé dos Andes. É um platô antes de que a montanha, antes que a cordilheira suba, é muito plano, é um deserto, é uma região que já foi mar, como vocês sabem. Então o chão é muito salgado, é deserto porque nada cresce, porque o chão é muito salgado. A cidade de Malargüe foi e é usada como a base, é uma cidade muito pequena, acho que não tem 20 mil habitantes. Quando o observatório chegou lá, tinha da ordem de 10 mil habitantes. E na entrada da cidade foi construído alguns prédios do observatório, tanto de instrumentação quanto de escritórios e aquisição de dados. Esse é um telescópio, o primeiro que foi construído. São 27 telescópios iguais a esse, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E cada ponto amarelo que aparece aqui é um dos 1.660 detectores de superfície que estão espalhados por 3.000 quilômetros quadrados. 3.000 quilômetros quadrados é uma área muito grande. É 60 por 50 quilômetros. É muitas vezes o tamanho da cidade de Natal. Não fiz a conta, mas eu sei que é 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Deve ser pelo menos umas 10 vezes o tamanho da cidade de Natal em área. Esses telescópios, são 27, eles olham para a área interna, eles estão no extremo, eles olham para essa área interna onde estão espalhados esses detectores de superfície, com 1,5 km de distância entre cada um deles. Eles são autônomos, eles operam com painel solar, bateria, e eu vou explicar como é que eles medem as partículas logo a seguir. Quando uma partícula chega na Terra, ela gera aquele chuveiro de partículas, esse chuveiro se desenvolve na atmosfera, está mostrado aqui uma linha amarela bem fina, que seria o eixo desse chuveiro. Vocês já viram na aula passada que tem uma quantidade imensa de partículas espalhadas, que dispara um conjunto de detectores no chão, quando atravessa eles, e durante o caminho na atmosfera, ela gera radiação de fluorescência, que pode ser vista pelos telescópios. E é a junção do que os telescópios vê, mais o que o detector de superfície vê, que é todo o conjunto de dados que o observatório PRG tem que analisar. Vamos começar pelos detectores de superfície. Como eu vinha falando, eles são tanques de água, plástico rotomoldado, um plástico muito especial para não deteriorar, para manter as propriedades físicas da água lá dentro. A água não pode congelar, é um deserto, então é muito quente de dia e muito frio de noite, muito frio no inverno. Não é, o plástico tem sua tecnologia para aguentar essas variações. Esse painel solar que gera toda a energia elétrica consumida pela eletrônica, que está fundamentalmente aqui dentro desse domo, aqui. E aqui dentro, em cada um desses braços que aparece o lado de trás e os dois da frente mais fácil aqui, estão 3 fotomultiplicadoras, que estão mostradas 2 só aqui, olhando para dentro.
dessa superfície que está cheia de água. Então, cada tanque desse tem 12 toneladas de água, tem todo um trabalho logístico imenso para purificar essa água na cidade. Essa água tem que ser bem pura, porque senão ficar fechada aí cresce algas, cresce. A ideia é você põe água aí e nunca mais abre, né? São 1.600 desses numa área muito grande, você não tem como ficar trocando a água, nem fazendo manutenção nesses detectores com frequência. Então eles têm que ser muito bem projetados para não precisar de manutenção. A água é purificada na cidade e trazida num caminhão-pipa especial. O tanque é colocado aqui vazio e depois é enchido de água. As baterias ficam aqui no canto, são alimentadas pelo painel solar durante o dia. E esses detectores, eles registram, então, cada partícula do chuveiro que atravessar a água vai gerar a luz Cherenkov. Nós vamos ver na aula seguinte os mecanismos de luz Cherenkov. Essa luz Cherenkov, que está mostrada por esses outros rainhos aqui, ó, ela é refletida por uma superfície refletora que está dentro desse tanque. Esse tanque ele tem um saco dentro dele de um material especial, ele não é só o tanque. Dentro do tanque tem um saco do material especial que chama Tyvek, que é um material muito refletivo e que tem uma propriedade de reflexão especial também. Ele não reflete especularmente, ele não reflete mantendo a lei de Snell, ele reflete isotropicamente. Quando a luz incide em cima dele, ele espalha muito a luz. Então, a luz fica ricocheteando aqui de várias maneiras, gera um pulso de luz aqui dentro e, eventualmente, é detectada pelas PMTs. Vira um sinal elétrico, como eu já falei, muito rápido, essa eletrônica para fazer isso, para ser muito rápida. Aqui dentro dessa eletrônica tem uma antena de GPS para registrar o sinal com precisão de nanosegundo, que essa PMT viu a passagem dessa partícula, e isso é enviado por uma antena de comunicação de rádio para uma central. Cada um dos tanques, dos 1.600 tanques, estão fazendo isso o tempo todo, e aí na cidade, em Malawi, tem uma central de aquisição de dados que está lendo o tempo todo os tanques, e quando tem uma sincronicidade com uma certa característica entre mais de um tanque, a eletrônica lá na cidade decide que isso é um evento de raios cósmicos e registra e salva ele. O fato de superfície refletora. Agora, alô? Eu acho que tá ligado. O fato dessa superfície refletora, ela refletir isotropicamente, espalhar bastante a luz, não dificulta para a reconstrução da direção de onde vê? Não, porque eu já vou falar como é que a direção é reconstruída. A direção não depende da direção de cada partícula que entra aqui dentro. A direção depende do tempo registrado por cada detector. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Então é um detector bastante peculiar, porque ele é um detector sofisticado, com bastante tecnologia, PMTs, antena de GPS, sistemas rápidos de eletrônica, são em geral coisas muito sensíveis, não são eletrônica de campo, mas elas foram projetadas de uma maneira a operar numa região bem inóspita, onde não tem manutenção. Isso aqui você costuma ver dentro de um túnel de um laboratório com ar-condicionado a 21 graus, rígido, fixo, controle de umidade. Esse é o regime normal de operação de uma eletrônica sofisticada dessa. Mas as pessoas que projetaram esses detectores conseguiram essa proeza de fazer ele funcionar. Hoje, alguns desses tanques estão funcionando há 20 anos, numa região bastante inóspita, no meio do deserto, com pouquíssima manutenção. Eu repito que uma viagem para um desses tanques, da cidade até chegar no tanque, pode ser um dia de trabalho de uma equipe de 2 ou 3 pessoas. Ninguém vai sozinho para o deserto. Não por segurança e também porque dificilmente ter uma pessoa só que tem competência para tratar com todos os subsistemas desse detector. Você precisa de mais de uma, às vezes 3 pessoas na viagem.
Imagina que se você tiver que fazer uma viagem por dia para cada um desses detectores, vai demorar 1.660 dias para você cobrir todos os detectores. 1.660 dias é 6 anos, né? Dá 5 anos para você fazer uma visita a cada um dos detectores. Então não é impossível, você tem que fazer uma coisa muito robusta para continuar operando sem manutenção. Então, vamos falar um pouquinho da direção de chegada, como é que a gente reconstrói. É de uma maneira muito simples, isso aqui é equação, não vou ficar deduzindo aqui, vocês têm competência melhor que a minha para deduzir essas coisas, mas isso aqui é uma equação de um plano se movendo com velocidade da luz. Fundamentalmente é isso. Se você resolver n vetor aqui é o vetor normal a esse plano, RI são posições onde esse plano passa e TI é o tempo de disparo, K é a distância que esse plano estava onde T igual a zero, quando T igual a zero. E a ideia aqui é que se você tem posições e tempos da onde você sabe que esse plano estava, você faz o mínimos quadrados. Então, se você tem uma tabela com vários RI, com vários TI, você faz um ajuste e para mínimos quadrados tem uma solução analítica, com um ajuste raro que dá para resolver. Se você derivar isso e igualar a zero, você chega numa solução analítica onde N aqui, NY, NX, NZ são os cossenos diretores desse vetor N, dando então qual que é a direção perpendicular a esse plano. O plano aqui, eu já mostrei na aula passada, é você imaginar um plano de partículas que está se deslocando, então tem um certo plano que está se deslocando, e imagine que cada um de vocês é um detector. Se esse plano está se deslocando assim, por exemplo, ele dispara vocês primeiro, depois vocês, depois vocês. Existe um padrão de disparo dos detectores para essa frente de onda, que é um plano, chegando em cima no conjunto de detectores. Se esse plano está se deslocando assim, é porque a partícula que gerou ele está nessa direção perpendicular aqui. Mas se esse plano vier daqui, ou seja, por uma partícula que gerou ele vindo dessa outra direção para cá, o padrão de disparo vai ser completamente diferente do primeiro padrão de disparo que eu mostrei ali. Então, se você mede o tempo da passagem de todas as partículas dentro do tanque, você registra o tempo de disparo de cada um deles e resolve essa equação, que é uma solução analítica da direção. Existem algumas complicações que a gente pode levar em conta. É claro que o observatório tenta aprimorar, essa é a ideia geral, tenta aprimorar isso cada vez mais. Eu já falei na aula passada que existe uma certa curvatura nessa frente, isso não é um plano, isso pode ser levado em conta. Aí o ajuste não é mais analítico, mas ao invés de supor a equação de um plano, você põe mais um termo aqui, que é um termo de atraso, e você consegue fazer um ajuste numérico no desenvolvimento desse plano em função do raio. Ou seja, tem complicações aqui, exatamente o que eu acabei de falar. Esse atraso pode ser modelado em função da distância e da inclinação. Você coloca o tempo medido e um tempo de atraso aqui e você consegue reconstruir isso agora numericamente, fazendo um ajuste com os dados medidos. Aqui está mais ou menos uma simulação que mostra essa curvatura e um desenho dessa função. Licença, desculpa. Você poderia repetir exatamente o que é esse tempo de atraso? Desculpa, eu perdi. É que as partículas do chuveiro elas não estão exatamente num plano. Elas têm uma curvatura que tem a ver com o fato de que as partículas que são muito espalhadas, elas vão se atrasando um pouco em relação às que são pouco espalhadas, que estão no centro, perto do eixo do chuveiro. Então, como os detectores estão espalhados numa região grande, você pode levar em conta esse atraso em função dessa distância perpendicular, ou essa distância lateral, como eu também falei na aula passada, e isso melhora um pouquinho o seu ajuste. Se o seu observatório é pequeno em área, como eram os anteriores, antes do observatório Piaget,
você não precisa nem levar isso em conta, porque esse atraso é tão pequeno que é irrelevante. Mas como agora nós estamos falando de detectores que estão longe um do outro, esse atraso começa a ficar mais importante. Então dá para vocês verem a curvatura aqui na simulação, você começa, eu vou voltar, prestem atenção que no começo do filminho, todas as partículas estão bem no plano. Quanto mais perto dos detectores vai chegando, vai aparecendo uma curvaturazinha. Ela vai, tá vendo aqui, ó, ela vai saindo um pouco do plano, porque essas que estão a uma distância lateral maior, elas vão espalhando mais e atrasando em relação ao plano. Bom, isso eu já falei na aula passada, mas a gente olhando o desenvolvimento do sinal em cada tanque, cada linha dessa aqui é um tanque do Observatório PRG, então você consegue calcular o tempo de disparo. Vocês podem ver aqui que cada tanque está disparado, se você pegar o máximo desse sinal, cada tanque não dispara exatamente no mesmo tempo, ele tem um deslocamento pequeno em relação ao anterior, e aí você usa isso para fazer o ajuste. Pode levar em conta incertezas na medida do tempo, que tem a ver com a largura dessa distribuição, né? Você calcula aqui uma incerteza, você coloca isso na incerteza, né, no ajuste, e continua sofisticando o seu ajuste para reconstruir a direção de chegada. Fundamentalmente, você sofistica muito, mas a ideia é sempre a mesma, de que você tem disparos do tanque em posições conhecidas, você sabe onde você pôs o tanque, né? O próprio GPS dá a posição, o seu GPS dá o tempo, e com isso você consegue reconstruir o vetor normal, a propagação dessas partículas. Então, para fazer isso, você precisa um dos passos que... Bom, esse é o passo da direção, né? Mas um dos passos importantes é você saber exatamente onde está o eixo. Porque como você tem dependências em relação à distância, se você não souber onde é que está o eixo, veja, o vetor normal não te dá o eixo, onde tá, ele te dá a direção do eixo, mas ele não te dá a posição do eixo. Então, você precisa de um ponto que o R0. Qual que é o R0 dessa distribuição lateral? E aí você ajusta, vamos ver se tem aqui essa função. Estava faltando um desenho. Ixi, faltou um desenho na aula. Mas como eu usei vocês como tanques aqui, fica fácil, né? Então, se o plano veio nessa direção e o eixo é aqui, ou seja, a partícula, se ela não tivesse interagido, ela cairia aqui, né? Eu tenho uma certa distribuição lateral para cada um de vocês. Eu sei o sinal que cada um de vocês registrou e eu sei a distância desse ponto até aí. Eu não sei esse ponto, eu preciso reconstruir esse ponto não é dado. Mas aí como é que eu faço para saber qual é esse ponto? Eu ajusto essa função usando a distância de vocês. E um dos parâmetros de ajuste é exatamente o zero, qual que é o ponto zero. Eu mostrei na aula passada aquele mapa do primeiro evento de mais alta energia. Se você desenha uma densidade igual, curvas de densidade igual, usando o sinal de cada tanque, você praticamente vê. É um cálculo de centro de massa, basicamente. E é muito simples entender, inclusive, esse cálculo de centro de massa, porque se você imaginar que a partícula fosse um tijolo, fosse um pedaço clássico de alguma coisa, e ela quebrasse, esse pedaço de tijolo quebrasse quando ele estivesse caindo, por conservação de momento, cada pedaço do tijolo ia cair no lugar, no chão. Se eu calculasse o centro de massa desses pedaços de tijolo no chão, o ponto de impacto seria aquele que a partícula teria feito, o tijolo teria feito, sem ter interagido, né? Sabe, a gente resolve isso em mecânica clássica, né? Quando uma coisa quebra no voo, as forças são só internas, não tem força externa, então a trajetória do centro de massa não muda, né? É a mesma coisa aqui, né? As interações são forças internas, não mudam a trajetória do centro de massa. Então, se eu tenho todos os fragmentos, que são as partículas filhas que caíram em cada tanque, eu tenho uma boa amostragem dos fragmentos que caíram nas partículas dentro dos tanques, se eu calculo o centro de massa disso,
eu sei qual que é a trajetória que o o projeto teria feito, né? Isso é uma maneira de calcular de centro de massa, sabendo qual que é a distância dos tanques. Pois não? Mas e se alguma partícula não for reconstruída? Nunca, nunca todas as partículas são reconstruídas. Veja, a distribuição de partículas é uniforme, né, no chão. Se você pensar radialmente, elas estão distribuídas uniformemente. Então, o que você tem é só uma amostragem das partículas. Mas como você assume que elas são uniformes, uma distribuição uniforme, ou você sabe qual que é a distribuição, se você mede algum desses pontos, você consegue, usando a distribuição que você sabe, calcular qual seria a distribuição e, se você integrar, o número total de partículas. Mas você sempre detecta uma porcentagem irrisória do número de partículas que é gerado, muito pequena. A proporção do número de partículas que você detecta é a divisão da área total da pegada do chuveiro, de que tem vários quilômetros, pela área do detector, do tanque. Então, o detector tem uma área muito pequena comparada com os vários quilômetros que as partículas estão espalhadas. Essa é a proporção do número de partículas que você acaba detectando. Mas com isso, se você sabe a função, é suficiente. Claro, desculpa, claro que com incertezas, né? Você sempre faz, tudo isso você faz com incertezas, não é um cálculo como eu usei a analogia da mecânica clássica, que não tem certeza. Aqui você faz uma amostragem, cada vez que você faz uma amostragem, isso implica numa incerteza na reconstrução do seu valor estimado. Professor, fazendo essa mesma ideia do centro de massa que o senhor tinha comentado agora há pouco, se eu tiver não só um feixe, mas se eu tiver vários feixes, tem como saber a partícula que chegou naquele determinado feixe, se ele veio do feixe A, do feixe B, que chegou no meu detector, usando essa noção de centro de massa? Seria uma preocupação se a gente estivesse medindo eventos de bem baixa energia, porque aí o fluxo aumenta. Mas aqui o fluxo é tão baixo que a probabilidade de dois eventos chegarem na Terra no mesmo lugar, no mesmo intervalo de tempo de nanosegundos, é praticamente zero. Entendeu? Então, não é uma preocupação para o observatório PRG. Pode ser uma preocupação para os satélites, por exemplo. Os satélites, quando fazem isso, precisam se preocupar com coincidências. E, às vezes, eles têm detectores dedicados para tentar ter alguma informação lá em cima se passaram duas partículas, antes do chuveiro desenvolver. Porque depois que o chuveiro desenvolver, aí fica difícil de distinguir quem veio de quem. Então eles colocam uma camada lá em cima só para dizer passou uma ou duas, passou três, para garantir que é uma só e evitar a coincidência. Mas aqui a chance é minúscula. Se você olhar nesse espectro aqui, né, que eu mostrei no começo, nessa bem alta energia, aí aqui ele não vai passar para trás. Caramba. Não me obedece, ele quer passar o caminho inteiro. Não tem jeito, vou ter que esperar agora. Não vai nem para frente nem para trás. Ixi, travou tudo. Opa. Esse slide que eu queria mostrar. Se você, eu não passei muito tempo aqui, mas se você olhar nessa região de energia aqui, perto de 10 a 19 eletronvolt, chega a uma partícula por quilômetro quadrado por ano.
Então, esse é o fluxo. Uma partícula a cada quilômetro quadrado na Terra a cada ano. Se você for na região de mais alta energia, que 10 a 20, é uma partícula por quilômetro quadrado por século. Então, o fluxo é tão baixo que não chega a 12 em nanosegundo em 3.000 quilômetros quadrados de jeito nenhum. Obrigado, professor. Vamos ver como é que eu pulo para frente aqui agora para evitar o mesmo problema. Talvez o senhor pode tirar do modo apresentação e colocar manualmente, para não ter que esperar o vídeo acabar. Já pulei lá para frente já, aqui tem um... Essa figura está bastante ruim, mas a ideia aqui é o seguinte, é tentar explorar que existem alguns truques para a gente minimizar flutuações. É exatamente essa ideia que a gente sabe pouco como é que a gente faz para minimizar as flutuações. Então, eu preciso dessa função de distribuição lateral para reconstruir o ponto de impacto, que é esse ponto especial que a gente chama, para depois reconstruir a direção de chegada. Mas tem várias coisas que eu não sei. Por exemplo, quando eu estou fazendo isso, eu não sei exatamente qual que é a energia desse chuveiro. E é razoável supor que a energia desse chuveiro vai gerar uma distribuição que é ligeiramente diferente. Então, lá em 1970, coisa do tipo, o Michael Hillas mostrou que existe uma região dessa distribuição lateral que praticamente tem uma estabilidade em relação à energia. Então, ele mostrou que se a gente usar aí uma distância entre 200 e quase 1.000 metros em relação ao ponto de impacto, a flutuação é minimizada, sempre procurando minimizar. Depois, está muito detalhado. Então, aqui já é a flutuação, mas agora mostrado para diferentes tipos de partícula primária. Então, a gente não sabe também, quando nós estamos fazendo esses passos da reconstrução da geometria, do core e da direção, se é um próton, se é um ferro, o que é que chegou lá em cima. E é razoável supor que isso tem alguma influência nessas funções. Então, Watson e Nagano já em 2000 estudaram isso e mostraram que, de novo, aí numa região da ordem de 1.000 metros, um pouco menos, entre 100 e 1.000 metros, está em logaritmo aqui, essas dependências são minimizadas. Então, a distância entre próton e ferro aqui é bem grande, ó, mas aqui a distância entre próton e ferro é bem pequena. Então, não espero que isso vocês precisam usar alguma vez na vida, mas estou só dando ideia do nível de complexidade que essas análises de dados chegam, porque você precisa controlar todas as suas incertezas para ter certeza que não está reconstruindo nada impreciso, né? Então, todos esses estudos são feitos para garantir que quando a gente reconstrói, nós vamos ter uma incerteza pequena. Então, aqui é uma sequência de slides em que eu dava uma aula mostrando como é composto essa incerteza para a gente reconstruir o ponto de impacto. Então, ele tem uma incerteza que vem da posição do core, ele tem uma incerteza que vem da posição do tanque, tem uma incerteza que vem da variação do chuveiro, esse delta, esse sigma quadrado chu, aqui é de chuveiro, no sentido de que nós não sabemos se é a energia do chuveiro, nós não sabemos se o chuveiro foi gerado por próton, por ferro, e você tem que compor tudo isso. Cada uma dessas incertezas tem um perfil diferente, mas aí quando você combina todas elas, você tem esses mínimos, onde você tem uma espécie de um ponto de ouro, uma região de ouro, onde a sua incerteza vai ser minimizada. Isso pode ser visto de várias outras maneiras também. Esse é um mapa que a gente fez uma vez que mostra para uma certa distribuição de tanques. Então, os tanques são os pontos amarelos aqui. Os eventos que caem assim nas intersecções entre os tanques, eles têm uma certa estabilidade maior do que os outros. Então, são níveis de detalhamento que a gente chega para fazer a reconstrução.
A outra coisa que a gente quer... Então, isso é para fazer a direção, a parte da geometria, né? A outra coisa que a gente quer saber é a energia, e aí a primeira notícia que eu tenho para dar é que a energia ela é muito mal reconstruída pelos detectores de superfície. Esses tanques, eles não são bons para reconstruir a energia da partícula primária. Tem muita incerteza que é difícil de controlar. Existe uma relação simulada entre a energia e a intensidade do sinal a 600 ou a 1000 metros, sempre aqui procurando essa distância de estabilidade. Cada detector, cada observatório optou por uma distância diferente. Esse experimento chamado AGASA usava 600 metros, o UG usa 1000 metros, Havera Park usava 750. Cada um procura uma distância padrão e existe uma relação relativamente simples entre a energia da partícula primária e o sinal medido a 600 metros. Mas isso é uma relação simulada, que depende dos modelos de simulação a energias onde não tem dados dos aceleradores de partículas. Então, esses nomes aqui, QGS-JET, Sibyl, tem um outro que chama EPOS, são nomes de modelos de interação hadrônica para energias na qual o LHC não funciona, não atinge. Então, tem muita incerteza nessas simulações, que é um pouco aqui mostrado nessas diferentes linhas, que parece pouco, mas com a escala logarítmica é grande. Então, você tem uma imprecisão aí de no mínimo 30% nessa relação entre o sinal medido e a energia, que também foi estudada, como eu falei, para diferentes observatórios, para diferentes simuladores. Aqui são detalhes, mas todo esse estudo de energia sistemática que vem dos modelos de interação hadrônica, que é inevitável. Como a relação é muito indireta, você precisa da simulação e não tem como melhorar os modelos de interação. Então, vou passando rápido aqui. Mas, em suma, você não consegue nada melhor do que 20% na reconstrução de energia com os detectores de superfície. A outra coisa que a gente quer saber é se são essas partículas, ou seja, quem chegou lá dentro e quem chegou na atmosfera, a partícula primária. E, de novo, também, esses detectores não são muito bons para fazer isso. O sinal dentro do tanque ele é todo misturado, como eu já tentei explicar para a Letícia. Ele não é um sinal que você amostra partícula por partícula. Então, a quantidade de cada tipo de partícula que está lá dentro do tanque é muito difícil de ser adivinhada. Existe uma tentativa de dizer quantas partículas de cada tipo tem, da componente hadrônica e da componente eletromagnética do chuveiro, olhando a evolução temporal. E aqui está uma tentativa de explicar isso. Em vermelho está o sinal deixado por elétrons dentro do tanque em função do tempo. Então, isso é a intensidade em função do tempo. Em vermelho está elétrons. Em azul está os muons. E a linha tracejada é a integral. Qual que é a diferença entre o sinal dos muons e o sinal dos elétrons? Os muons de alta energia, principalmente, eles não interagem na atmosfera, interagem muito pouco. Então, eles chegam muito rápido no detector. Eles são os primeiros, eles estão naquela frente, eles estão na frente da onda. Os elétrons são espalhados pelas moléculas na atmosfera. Então, eles vão mais lento. Eles são os retardatários daquela frente. Né? Se você faz isso para um chuveiro que começou com um próton lá em cima, você tem essa distribuição. Se você faz isso para um chuveiro que começou com ferro, você tem relativamente mais muons do que elétrons. Porque um chuveiro que começou com ferro vai ter mais interação hadrônica, vai ter 56 vezes mais interação hadrônica do que um chuveiro que começou por próton, porque ele tem 56 vezes mais nucleons. Ele vai gerar 56 vezes mais pion carregados do que pion neutros. Então vai ter 56 vezes mais muons do que vai ter no caso anterior. A quantidade de muons gerados
num chuveiro iniciado por ferro é maior do que a quantidade de prótons, porque ele produz mais pion carregados, que produz mais muons, relativamente, né? Porque você produz os 3 pions com a mesma probabilidade, certo? Pion carregado, os pion mais, pion menos e pion zero, e é sempre 2 vezes mais pion carregado do que pion neutro. Então, quanto mais interação hadrônica você tiver, maior é a sua alimentação do canal carregado, gerando mais muons. Então, relativamente, você tem mais muons aqui. E aí, se você olhar o desenvolvimento temporal desses 2 sinais, existe uma certa esperança de que você consiga medir isso. Vocês podem ver no olho aqui que isso é muito difícil de fazer. Não é nada que tenha uma resolução muito alta. Nós estamos tentando fazer isso hoje muito com inteligência artificial, tentando deconvoluir esses sinais. Melhorou bastante, já tem resultados melhores do que o ilustrado nesse slide, mas ainda assim é algo pouco preciso de se fazer. Vamos pular um pouquinho que já está... Nossa senhora, está bem tarde já. Vamos para a segunda técnica, que é os telescópios de fluorescência. A primeira diferença para entender aqui é que isso aqui é um sensor óptico, enquanto que os tanques não são sensores ópticos. Os tanques são sensores de passagem de partículas. Eles medem a luz produzida dentro dele mesmo. Então, os tanques operam 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Você botou o tanque lá, ligou, ele não precisa ser de noite, não precisa ser nada. Você pode não feder, está lá funcionando. Tem sol, só não pode ficar nublado muito tempo. Se ficar 3, 4 dias nublado, a bateria descarrega e fica difícil de operar, mas é a única coisa. As partículas atravessam ele. Os telescópios têm um espelho imenso, né? Então isso aqui é uma foto que foi tirada logo no começo da instalação do observatório, quando ainda não tinham todos os sistemas de segurança instalados e alguém esqueceu a porta aberta quando o sol nasceu. Se o sol nasce e a porta do telescópio está aberto, o espelho concentra a luz absurdamente em cima do sensor óptico. Isso aqui são fotoamplificadoras. E queimou assim, não é que queimou a eletrônica, pega fogo, vocês estão vendo que pega fogo, carboniza o material, porque a área de coleção é muito grande. Então, os telescópios do observatório PRG, eles não se mexem, eles são rígidos, parados, olhando nessa região em cima dos tanques. Eles têm 30 graus de campo de visão, para cima e para baixo, certo? E 30 graus de campo de visão assim. São 6 dentro do mesmo prédio, então cada prédio a gente fala que é um olho, porque ele enxerga 180 graus para dentro, né? E 30 graus em zênite. Cada um com uma pequena intersecção no campo de visão entre um e o seguinte, né? Hoje tem vários sistemas de proteção, mais do que um, com redundância, para evitar esse tipo de coisa. Tem a porta que fecha sozinha, se tiver luz, é claro, a porta toda. Mas na frente da porta tem uma espécie de uma cortina que cai, se a luminosidade começar a crescer. Antes do sol nascer, a luminosidade começa a crescer e essa cortina cai para proteger os espelhos. Então, o tempo de operação desses telescópios é da ordem de entre 12% e 15% do tempo no ano, dependendo do observatório. Às vezes o observatório PRG consegue chegar a 15% do tempo de operação deles. Então, todas as horas disponíveis do ano, ele está só operando 15% do tempo. Precisa ser só de noite, mas também noite que tem lua cheia no campo de visão, também desliga. A lua cheia não queima fisicamente o material, mas ela pode queimar a eletrônica, ou pode desgastar muito a eletrônica. Então, para poupar a eletrônica, quando tem lua cheia, você não opera também. Então, é muito pouco tempo. Aqui são fotos dos primeiros telescópios, nem parece um telescópio, parece uma lata de lixo, porque é uma lata de lixo. Eles pegaram a lata de lixo, puseram um espelho lá dentro, e aqui é um conjunto de fotoamplificadoras olhando para baixo, olhando para o espelho, mas ilustra bem o princípio de funcionamento. A luz de fluorescência produzida na atmosfera entra
nessa lata de lixo, reflete no espelho e vem aqui nessa fotodetectadora que é detectada. Esse é o observatório pioneiro, que chamava Fly's Eye, né? Nessa representação é de um olho de mosca, é a ideia aí, né? Então, cada lata de lixo dessa é um pixel no olho de mosca, o olho da mosca é pixelado, né? Enxerga em pixel. Então essa é a ideia que eles usaram para nomear. E o seu sucessor, que era uma maneira aprimorada desse aqui, tinha mais fotoaplicadoras, estava dentro de um container já, não era só uma lata de lixo. E era o mesmo grupo, basicamente, que operou os dois. Esse foi o protótipo, digamos assim, que mostrou que a técnica funcionava, e depois o HiRes. E esse é o telescópio do observatório PRG, para vocês terem uma ideia da evolução que aconteceu nesses 20 anos, de uma lata de lixo para um prédio desse tamanho. Esse é o espelho do observatório PRG, e cada um dos 27 telescópios tem esse espelho, é um espelho segmentado, com vários segmentos, mas tem 3,4 metros de baixo a cima aqui. Tem uma ótica especial, essa é a abertura do telescópio. Essa ótica é chamada de ótica de Schmidt, porque ela tem um anel corretor que corrige a aberração esférica para raios grandes. Então, vocês sabem que todo o sistema óptico, quando você se distancia muito do eixo, ele passa a apresentar desvios, ou seja, os raios paralelos não vão para o foco mais, porque é um espelho esférico, isso é conhecido. Então, quando você vai para longe do eixo, o Schmidt sugeriu o uso de um anel que corrige a trajetória dos raios que estão muito longe do eixo do telescópio para melhorar a óptica. Esse anel corretor, então, aí ele permite que você dobre a área de coleção sem piorar a imagem que você vai obter. Porque quando você tem um incremento DR aqui, ele representa muito na área total, né? Porque só fazer a conta o anel aqui fora tem uma área muito maior do que o anel aqui dentro, né? Para raio pequeno. O raio, então, a luz entra aqui, corrigida, bate nesse espelho e é refletida nessa câmera de fotoaplicadora, 340 fotoaplicadoras em cada câmera, cada uma das 27 câmeras. Esse anel corretor foi feito aqui no Brasil. Eu participei da elaboração, do teste. Nós calculamos qual era a geometria que precisava. Depois encontramos porque ele tem um perfil especial, né? Depois encontramos uma empresa que estava disposta a fazer. Participamos da construção da máquina, da elaboração da máquina. Isso aqui é ainda quando a máquina estava sendo testada. Depois esse ambiente foi limpo, né? Foi colocado uma proteção aqui. E fundamentalmente essa máquina ela gira com esse anel aqui em cima. Aqui tem uma cabeça diamantada que pode ser controlada numericamente. Então o contato do disco diamantado que está aqui com o vidro vai comendo o vidro devagar. Vocês vão vendo, estou vendo aqui que tem um pó. Quando a máquina está operando, tem água, tem vários líquidos aqui, e a cabeça diamantada vai desbastando devagarzinho o perfil desse vidro, dando a forma que o Schmidt sugere que seria apropriada para esse telescópio que a gente calculou. E os 27 anéis que estão em operação até hoje no observatório foram feitos nessa máquina em Indaiatuba, uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, por essa empresa que já não existe mais, que topou fazer esse projeto com a gente lá. Bom, a técnica de fluorescência foi proposta em 1960 por Greising, depois implementada por esses dois experimentos, e a ideia geral é que as partículas no chuveiro, as partículas carregadas do chuveiro, elas ionizam as moléculas de nitrogênio no ar. Essas moléculas de nitrogênio, quando se desexcitam, emitem luz de fluorescência isotropicamente. Então você pode construir telescópios para enxergar essa emissão. Então ela é uma emissão não da partícula que está no chuveiro, ela é uma emissão da molécula do gás de nitrogênio que está na atmosfera. Então a atmosfera, a gente às vezes brinca, faz parte do seu detector. Para um físico de partículas, quando ele constrói o detector,
ele pensa no meio que vai interagir com a partícula e vai produzir o sinal. Então, nesse caso, na detecção de luz de fluorescência, a atmosfera faz parte do detector. Isso implica que você tem que ter um controle muito grande da atmosfera. Você pode calcular com física atômica, molecular, foi feito por esses caras aqui, quantos fótons são emitidos por um elétron relativístico que deposita aproximadamente 3 MeV por grama por centímetro quadrado na atmosfera. Eu posso deixar esses slides para vocês, que eu já estou muito adiantado, atrasado, mas você faz a conta, quanto que é possível medir, você calcula que um chuveiro vai gerar da ordem de 10 a 13 fótons emitidos isotropicamente pelo chuveiro. Isso aqui, todas as contas que eu fiz, supondo quantos elétrons tem num chuveiro, quanto de energia cada um desses elétrons deposita, quanto que vai ser transformado, tem uma eficiência na transformação, supondo um comprimento de onda, porque o espectro não é contínuo, é um espectro atômico, é um espectro molecular, na verdade, desculpa, não é atômico, é um espectro molecular. Então eu fiz toda a conta aqui para chegar no fato de que telescópios, que chuveiros emitem 10 a 13 fótons, e que se você construir um telescópio que tem 5 metros quadrados de área coletora, você vai conseguir detectar da ordem de 10 a 4 fótons a uma distância de 20 quilômetros do chuveiro. Então imagine isso, essa fonte de luz, que é o chuveiro, está gerando um brilho que corresponde no seu caminho todo a 10 a 13 fótons sendo emitido. Só que, imagina uma lâmpada, né? Imagina uma coisa produtora de luz que anda a própria velocidade da luz pela atmosfera. Você está a 10 quilômetros e no caminho todo você vai produzir 10 a 13 fótons. Vai chegar no meu detector que está aqui a 20 quilômetros de distância e tem 5 metros quadrados, da ordem de 10 a 4 fótons. 10 a 4 fótons é algo mensurável, né? Então você consegue medir bem esses 10 a 4 fótons. Outra brincadeira que eu fiz aqui para estimar qual que era o limiar de detecção a 3 sigmas de chuveiros começado por prótons ou por raios gama, por exemplo. Então, tudo que esse é o desenvolvimento longitudinal, é o número de partículas em função da profundidade. A faixa pintada é porque eu simulei muitos chuveiros, então tem uma flutuação aqui. E essa linha preta representa, a partir de para cima dela, um telescópio veria, né, o chuveiro. Então dá para medir esses chuveiros. Como o telescópio é uma junção de vários pixels, cada pixel enxerga uma parte diferente do telescópio. Cada pixel na câmera de fotoaplicadoras, feita a geometria no espelho, está olhando para uma região diferente do céu, né? Então você consegue fazer um filme da passagem desse chuveiro, que vocês podem ver. São todos dados do Observatório PRG. Vocês podem ver aqui a intersecção entre um telescópio e outro, ó, né? Então esse é o campo de visão de um telescópio, esse de outro telescópio, esse de outro telescópio. E tem alguns chuveiros que são grandes o suficiente para atravessar vários telescópios. Então aí você consegue reconstruir, né? E você tem fundamentalmente a intensidade de luz e o tempo de disparo em cada um desses pixels. E aí você começa a fazer uma geometria muito parecida com aquela que eu já expliquei. Se você tem o tempo de disparo de cada um desses pixels, cada um deles aponta para uma direção, você tem uma geometria parecida com a reconstrução da direção de chegada dos tanques, só que agora, ao invés de ser tempo e posições no chão, são tempos e ângulos no céu, porque cada um olha para um ângulo diferente. Tem uma equação, geometria pura, que rege a propagação de um ponto na atmosfera para diferentes ângulos. Você tem os ângulos, você tem os tempos, você reconstrói, faz um ajuste e consegue calcular qualquer direção. A coisa melhor de tudo desse telescópio, dessa técnica de medida, é que você basicamente mede o número de elétrons em função da profundidade. A maior parte das partículas carregadas que geram a ionização do átomo, da molécula de nitrogênio, são elétrons. Então, se você mede a intensidade de luz em cada pedaço do céu, enquanto essa coisa passa, você tem o número de elétrons que foi produzido ali. Então, esse aqui é um perfil medido
do perfil longitudinal do número de elétrons. Começa abaixo, aumenta, chega naquele máximo e depois cai. Esse é a principal medida desses telescópios de fluorescência. Porque aí, se você integrar esse perfil, você ajusta ele por uma função que você conhece, você integra esse perfil é a energia total do chuveiro. A energia total do chuveiro é a energia da partícula primária. Então, é uma medida muito boa da energia da partícula primária. E por último, essa posição... Acho que esse aqui é um filme também, ele vai enroscar. Não. Que partícula que está chegando também pode ser relativamente bem reconstruída pelos telescópios. Vocês passar aqui uma sequência de slides, acho que... Então, aqui, esses desenhos estão mostrando no mesmo tempo a entrada de um núcleo de ferro e um próton na atmosfera. Vocês veem que o próton, ele está aqui, ó. Ele é uma coisinha só, ainda é um pontinho. Eu vou ter que mostrar, se não dá para ver. Agora o ferro já interagiu. O ferro, para o mesmo intervalo de tempo, ele já produziu várias outras partículas. Se a gente passar mais um pouquinho de tempo, agora o próton interagiu e produziu algumas partículas, mas o ferro já tem muito mais. Isso é a seção de choque do ferro e depois das partículas que ele produz, gerando esse efeito em cascata, né? E depois, por último, de novo, ou seja, o ferro se desenvolve mais, enquanto que o próton se desenvolve menos. O que aquele desenho mostra está colocado aqui. Primeiro podemos ver... Vamos ver primeiro... As cores aqui estão me confundindo. Vamos ver aqui. Então, esse aqui é o desenvolvimento na atmosfera, é o número de elétrons em função da profundidade para chuveiros que começam por próton, ferro e gama. O ferro é o primeiro aqui, ó. Esse aqui, ó, esse cinza mais clarinho. Então, exatamente o que os desenhos do slide anterior mostrou. Ele começa antes, ele se desenvolve mais rápido, ele chega no máximo antes e morre antes. O de próton é o mais escuro aqui, ó, o que está mais para trás. Ele começa depois, se desenvolve mais devagar, tem um máximo depois e demora mais para morrer. E o de gama é o último. O raio gama entra mais na atmosfera, só interação eletromagnética, não tem interação hadrônica. Ele entra mais na atmosfera, cresce mais devagar ainda, tem um máximo depois na atmosfera e demora mais para morrer. Esse gráfico mostra a mesma coisa, ele mostra só a distribuição dos pontos de máximo. Então, se você pegar o ponto de máximo aqui, desses chuveiros, corresponde a essas profundidades aqui. Então, o de raio gama bem mais tarde, o de próton intermediário e o de ferro mais cedo. Mas com sobreposições, então isso não é totalmente separado um do outro, tem alguma superposição. Os telescópios de fluorescência medem essa distribuição aqui, evento a evento. E aí a gente faz essas distribuições para tentar saber estatisticamente quais são as partículas que chegaram. Se você fizer a simulação de Monte Carlo da evolução desse parâmetro X máximo com energia, você tem essas linhas vermelhas para próton e essas linhas azuis para ferro, dependendo do modelo de simulação. Mas os de ferro são valores bem menores do que os de próton, em média, como mostrei no slide anterior. Os dados do observatório, esses aqui são dados um pouco antigos, mas os dados do observatório vão sendo colocados aqui no meio. Então, mostrando que nessa região de energia, eles se parecem mais com próton, mas quando você aumenta a energia, eles vão tendendo para uma coisa pelo menos intermediária na direção de ferro. É assim que os telescópios tentam dizer quem que está chegando. Uma daquelas perguntas que é importante. E por último, vou falar também só 5 minutinhos. O observatório tem esses dados que junta tudo, né? Por isso aqui é um evento que foi medido, que tinha, sei lá, 15 tanques disparados e 4 telescópios medindo o mesmo evento.
Então, quando você tem isso, você junta as coisas. É o tipo de evento híbrido que a gente chama, porque ele é visível pelas duas técnicas, você mistura. E aqui eu tentei também falar para vocês que essas técnicas são complementares. O detector de superfície ele é muito bom para reconstruir a direção, mas ele não é bom para reconstruir a energia e a partícula, o tipo da partícula. Enquanto que o de fluorescência ele é muito bom para a energia e para o tipo. Então você usa a complementaridade dos dois observatórios, das duas técnicas. O observatório PRG ele foi projetado com duas técnicas exatamente por isso, porque ele queria explorar o que cada uma delas tinha de melhor. As duas técnicas tinham sido inventadas antes do observatório PRG. O observatório PRG só percebeu que era bom juntar as duas e fazer junto. E aqui tem alguns exemplos que eu vou passar bem rápido. Por exemplo, quando você faz um ajuste usando um telescópio, essa é a incerteza que você tem no ponto de impacto da partícula. O telescópio está nessa linha aqui, ó, né, no eixo maior dessa elipse, então ele tem pouca resolução na linha divisada dele. Se o chuveiro está para lá ou para cá, se o chuveiro for para lá, vai cair num pixel lateral para cá. Se o chuveiro for para cá, vai cair numa linha de pixel para cá. Mas ao longo da linha de pixel, ele tem pouca resolução para fazer isso. Mas se você coloca, por exemplo, a medida de um tanque, basta um tanque sendo medido nesse negócio, você colapsa aquela incerteza para aquele ponto do tanque. Então, aqui estão alguns exemplos. Ó. O telescópio não resolve ao longo dessa elipse vermelha, mas quando você coloca os tanques que foram disparados, fica claro que o eixo do chuveiro só pode estar perto dos tanques que tem mais sinal, não pode estar perto dos tanques que tem menos sinal. Então você colapsa toda essa incerteza aqui para uma incerteza muito menor, que é aquela em azul ali. Então, usando, aqui é uma outra maneira de mostrar, lá eu mostrei no sinal dos tanques, aqui no sinal dos telescópios. E uma coisa que eu chamei a atenção na aula passada, eu pus esse slide só para relembrar, é muito importante que você sincronize todos os seus detectores. É difícil sincronizar dentro da mesma técnica, mas, por exemplo, todos os tanques operam com o mesmo GPS. Então você sincroniza com o mesmo GPS. Agora, como é que você faz para sincronizar um telescópio e um tanque? Você usa um negócio que a gente chama de Central Laser Facility. O que você faz? Você dá um tiro de laser para cima e você tira uma fibra ótica e injeta num tanque. E aí você detecta esse laser que entrou no tanque e ao mesmo tempo foi visto pelo telescópio passando na atmosfera. Então você tem um registro de tempo pelos telescópios, um registro de tempo pelos tanques, que você sabe que foi disparado na mesma hora, porque foi você que disparou. Então aí você consegue estudar a sincronia de tempo entre o que cada fotoamplificadora do telescópio está medindo e cada fotoamplificadora no tanque está medindo e calibra eles. Tudo aquilo de fazer a reconstrução usando as diferentes técnicas só é possível se tiver o controle do tempo. Então, isso foi uma coisa muito estudada no começo do observatório. De vez em quando ainda é calibrado, mas aqui está o tanque perto, tem uma fibra ótica que joga o sinal lá dentro, ao mesmo tempo que dá o disparo de laser para cima, para conseguir sincronizar. Bom, acho que era isso, que a gente já está bastante sem tempo, tem muita coisa aqui, obviamente porque eu trabalhei com isso. Mas quando você faz isso, as suas resoluções em direção, em ponto de impacto, melhoram muito. Então, quando você faz, só para ter uma ideia aqui, a direção que você consegue apontar cai de 1,5 grau, por exemplo, para 0,5 graus. Você melhora por um fator 3 quando você combina as diferentes técnicas. E o ponto de impacto que o chuveiro cai, por exemplo, melhora de 200 metros para 34 metros a posição que o chuveiro impactou. Perguntas? Podemos ficar por aqui que já passamos 10 minutos já. Pessoal do Meet, alguma pergunta? Pode ligar o microfone, pessoal presencial. Só tipo de curiosidade. Só
calibração do sistema não é uma coisa muito importante. Esse último método que falou aí é um tipo de calibração, digamos assim, para a sincronia dos tempos de coleta do sistema, né? Sim. E só uma pergunta de curiosidade, qual é a periodicidade de se fazer essa calibração? Se fazia mais no início? Fazia mais no início, mas ainda faz pelo menos uma vez por noite. Antes tinha uma vontade de fazer uma vez por a cada evento. Chegou a operar por um tempo, mas não conseguiram tornar tão automático assim. A ideia era, a gente chamava a técnica de shoot the shower. Toda vez que um evento era medido, tinha uma reconstrução rápida da direção de chegada daquele evento, ainda imprecisa, mas muito rápida, e você ligava o laser para ele disparar ao longo do caminho daquele chuveiro. Então o laser era direcionável, ele saía disparando ao longo do caminho do chuveiro para o telescópio ter uma medida de uma fonte conhecida no caminho que aquele chuveiro passou. Foi feito alguns testes, mas depois ficou tão complicado, porque aí você começa a ter o laser entrando no tempo da medida, né? Entrando no tempo que você podia estar medindo um outro evento, você não está medindo mais, você tem um laser passando na frente de um monte de telescópios, você joga fora aquele dado. Então acabaram... Mas pelo menos todo dia, quando você liga o telescópio, tem toda uma rotina de calibração que inclui tempo, mas não inclui só tempo, inclui também calibrações do sinal, da intensidade do sinal, né, para fazer ele funcionar. É uma coisa muito interessante, eu tento mandar todos os alunos do grupo para fazer turnos de tomada de dado, mesmo que a tese deles não tenha relacionado com experimental, não seja reconstruir o evento. Tem alguns alunos do grupo que trabalham com simulação e reconstrução. Esses sabem muito como o telescópio funciona, opera e tal. Mas tem outros que não, que trabalham com teoria de fonte, que trabalham com matéria escura, que trabalham com várias coisas, trabalham com quebra de variância de Lorentz. Mas mesmo esses, eu acho que faz parte e fazer um turno de tomada de dados, porque se aprender como o observatório funciona, esses detalhes, pode ser bastante enriquecedor para depois, quando você tiver que fazer suas análises. Então, além de ser uma coisa muito bonita, muito prazerosa de ir para um lugar desse, você vê coisas que não tem em outros lugares, né? De tecnologia, de céu, de gente que você conhece. Além disso, depois quando você vai fazer o seu trabalho, eu acho que dá uma outra clareza do que você está fazendo quando você entender que tem que ficar meia hora calibrando a intensidade do pixel antes de ligar o telescópio. Então. Isso aí deixa de ser milagre o dado que chega no seu laptop, né? Obrigada pela apresentação. E eu queria saber se você já escutou falar de um detector que é de RPC, de Sim, placas resistivas, e se existe alguma aplicação dele no Observatório PIR AG. inclusive, fiz parte de uma colaboração um tempo que propunha usar RPCs no Observatório PRG. Para quem não sabe, RPC é um sensor a gás, que quando a partícula passa dentro desse gás, ele ioniza o gás, dá uma descarga elétrica, e aí essa descarga elétrica é sentida por indução numa placa capacitiva, basicamente. E aí você transforma a passagem da partícula direto num pulso elétrico, né? Porque ele ioniza o gás ali dentro. Então você faz basicamente um capacitor de placas paralelas que você lê pedaços dele com uma eletrônica rápida, etc. Por um tempo, o Observatório PRG estudou uma técnica nova para aprimorar suas medidas. Eu falei aqui das duas principais, que são os telescópios e os tanques, mas hoje já existem outras, que fazem parte do que a gente chama de UG-Prime, que é uma melhoria do observatório. Uma delas foi antenas de rádio. Do mesmo jeito que o chuveiro produz radiação Cherenkov e de fluorescência na passagem das partículas, também produz um sinal de rádio.
Rádio é radiação eletromagnética igual luz de fluorescência igual a luz Cherenkov. Então, o mecanismo é outro, mas também produz. O observatório instalou em cima do tanque anteninhas de rádio para medir. E por um tempo se estudou uma outra técnica para colocar em cima dos tanques, ou em cima e embaixo, para melhorar aquele sinal de muon, a medida do sinal de muon que era muito ruim. Uma ideia era colocar cintilador em cima dos tanques e fazer uma técnica. Outra ideia era dividir o tanque em dois, botar 2 sacos dentro dele, um saco na parte de cima com fotoamplificadoras e outro saco na parte de baixo com outro tipo de fotoamplificadoras. E a terceira proposta era colocar RPCs em cima e embaixo, provavelmente, para fazer isso. A ideia que ganhou foi a dos cintiladores. Então, todos os tanques do observatório PRG hoje têm cintiladores em cima, e existe uma maneira de fazer análise que melhora a estimativa do número de muons que atravessou ali. RPC foi muito bem desenvolvida, é uma técnica que foi bem legal, mas ela é talvez a que, entre todas as outras, a que mais depende de condições de temperatura e pressão. Então, acho que houve um certo medo mesmo da colaboração de apostar em RPC para com uso continuado num lugar inóspito. O RPC precisa de uma fonte de gás, né? Você precisa ter um botijãozinho de gás ali, porque é quase impossível você fazer um detector a gás que não vaza. Todo detector a gás um pouco vaza. Então você teria que ter um botijão de gás em cada um desses 1.600 detectores, ir lá trocar o gás. E ele é muito sensível à temperatura, a variações de temperatura. Quando o gás muda a temperatura, a resposta muda. Então, por isso não foi a técnica escolhida. Mas ela ainda é usada para fazer calibração dos tanques. Então, algumas das RPCs que foram fabricadas nessa época, elas estão em operação lá, colocam uma em cima e uma embaixo de alguns tanques, não de todos, e aí você mede com o tanque e mede com a RPC, então você consegue ter uma calibração do próprio tanque. Isso melhorou a calibração do tanque. Obrigada. Mais perguntas? No Meet? Não tem no Meet. Então, vamos agradecer ao professor Victor, pessoal.